E aí, pessoal do Cachola de Histórias, tudo bom? Eu sou Vitor Amadeu, eu sou professor e escritor, autor do livro Ravengard Conquista, da editora Pendragon. E hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história sobre um gatinho preto. Havia um gatinho preto que vivia na rua. Estava sempre sujo e sozinho. Mesmo sendo um filhote, ninguém cuidava dele e todos o evitavam, acreditando que ele traria má sorte. Mas o gatinho não se abalava, era brincalhão e carinhoso, e não desistia de fazer amigos. Certa vez, ele viu uma borboleta azul e tentou se apresentar. Assim que a borboleta o viu, logo fugiu voando para longe, gritando: "Xô, gato preto, vai me dar azar!" Sem perceber, ela voou direto para uma teia de aranha e ficou presa, culpando o gatinho. O gatinho se sentiu culpado e cabisbaixo saiu dali. Sua tristeza passou quando ouviu uma linda canção cantada por um pássaro amarelo no galho de uma árvore. O pássaro cantava tão bem que fez o gatinho dormir. Quando o passarinho percebeu, gritou: "Xô, gato preto, vai me dar azar!" Mas o gatinho dormia como pedra. O pássaro amarelo gritou mais alto: "Xô, gato preto!" E o gatinho continuava a dormir. O pássaro respirou fundo e gritou com toda a sua força: "Xô, gato preto!" Até a sua voz sumir. O gatinho acordou e o passarinho sem voz, tentando cantar de novo, não conseguiu. Triste, o gatinho saiu dali. O gatinho preto, passeando pelos muros, encontrou um gato branco. Seu pelo era felpudo e tão limpinho. E o gato preto pensou que seriam ótimos amigos. Mas assim que o gato branco o viu, gritou: "Xô, gato preto, vai me dar azar!" E pulou para a calçada. Fugiu tão rápido que não percebeu estar pulando em uma poça suja que deixou imundo. "Será mesmo que eu dou azar?" pensou o gatinho preto. Não tinha ninguém para cuidar do gato. Então, quando ele sentiu fome, precisou procurar sua comida na lixeira. Um humano se incomodou e gritou: "Xô, gato preto, vai me dar azar!" E arremessou seu próprio tênis no gato. Mas o humano acertou a lixeira e derrubou todo aquele lixo fedorento no seu próprio sapato. O gatinho precisou fugir enquanto o homem gritava culpando o filhote. O gatinho correu sem olhar para trás e outro humano encontrou. Mas este era diferente. Era uma criança que abriu um largo sorriso quando viu o gatinho. Ela gritou: "Que sorte! Um gatinho!" A criança não olhou para sua cor e pediu para sua mãe deixar levá-lo para casa. O gatinho ficou com medo de alguma coisa ruim acontecer com aquela criança, mas nada aconteceu. A criança cuidou do gatinho e lhe deu muito amor, e o gatinho preto fez aquela família muito feliz. Então, a borboleta, o passarinho, o gatinho e todas as pessoas perceberam como aquela criança ficou feliz. E perceberam e aprenderam que o gatinho não dava azar e que seus preconceitos estavam errados. Aquela criança se sentiu a pessoa mais feliz do mundo e mais sortuda do mundo com aquele gato. E a nossa história acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E até mais. Boas histórias para vocês. Bom, gente, um prazer estar com vocês. A gente está na reta final, né, dessa oficina de contação de histórias. Hoje a gente passa pela cidade de São Gabriel do Oeste. É a nossa última cidade de 2020. O Teatro a Bordo ele é apresentado pelo Ministério do Turismo e Instituto CCR, passando hoje pelo trecho da concessionária CCR NS Via, com uma realização da BERT Produção e Arte e apoio local da Prefeitura de São Gabriel do Oeste. Bom, então agora eu vou passar a fala para o Vitor que é escritor lá de São Gabriel do Oeste, e vai contar algumas histórias, e vamos ouvir o Vitor e as histórias de São Gabriel do Oeste. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Vitor Amadeu, de São Gabriel do Oeste. Eu sou professor das escolas estaduais da cidade. Eu sou artista também, né? Sou desenhista e sou escritor. Eu escrevi o livro publicado pela editora Pendragon, o livro Ravengard Conquista, um livro de fantasia. E eu fui o último a publicar aqui da cidade também. A gente tem outros escritores na cidade, mas eu fui o mais recente a publicar. E aí, eu vou contar um pouco da nossa cidade aqui para vocês. A nossa cidade ela é uma cidade pequena ainda, ela só tem 24 mil habitantes, e é uma cidade que tem aí
um pouco mais de 30 anos também. E a gente tem pouco tempo aí de história. É uma cidade pequena, mas isso dá uma coisa muito boa para a gente, uma vantagem muito boa. Aqui a gente conhece todo mundo, aqui todo mundo é bem conhecido. Eu estava vendo a lista dos fundadores da cidade, parecia que eu estava lendo uma lista de chamado da minha escola, porque os nomes das pessoas ali, os sobrenomes, são os nomes que a gente ainda vê, né? Isso é legal. É uma cidade pequena, onde que todo mundo adora ficar na calçada tomando um tereré. Aqui as noites da nossa cidade estão sempre movimentadas no centro, tem sempre bastante gente. Como a nossa história começa? Eu peguei o livro escrito pelo Dirceu de Souza dos Santos, que ele conta toda a história da cidade, e ele vai contar que a nossa história ela vai começar lá desde o Tratado de Tordesilhas e como que as pessoas começaram a migrar aqui para a nossa cidade, né? O ano da descoberta, 1700 alguma coisa, foi descoberto uma mina de ouro em Cuiabá, que agora é a capital de Mato Grosso, né? Isso antes da separação do nosso estado. E aí, a coroa portuguesa fez uma cidade vizinha aqui da nossa, chamada Camapuã, e usou de uma capitania de Mato Grosso, né? E união com a capitania de São Paulo para poder fazer o, um transporte ali de ouro e de pessoas para trabalhar lá. Acabou criando então uma rota, né? E com o tempo, agora mais recente, já no regime militar, foi feita a rodoviária, né? A BR-163, que era para unir as cidades, as capitais, né? E aí as cidades foram feitas ao redor dessa BR, né? Vou contar para vocês uma lenda, pode ser? Uma lendinha que temos aqui, que existe uma casa aqui em São Gabriel, que é uma casa, uma casa bem grande, é uma casa bem grandona, que ela está abandonada desde sempre. A lenda conta que ninguém sabe de onde veio essa casa. Só que ela tem uma arquitetura diferente das casas ao redor. Ela ficou conhecida como Casa dos Coreanos. É uma casa coreana que tem lá. E ela é uma casa, conta-se a lenda, que é uma casa mal assombrada. Porque ela está abandonada há muito tempo. Muito tempo. E ela fica numa das avenidas principais da cidade. Ela fica numa região boa, mas ninguém compra ela. E existe uma traquinóia da galera de querer invadir essa casa. Que não é uma boa ideia. Mas tem ali, os caras estão procurando algum tipo de aventura aqui perto da cidade, eles vão para essa casa e pulam o muro dela. Não pode fazer isso, mas eles fazem. E existe essa lenda aí de ser uma casa mal assombrada. Mas qual que é a verdade, né? Existiu uma família aqui que se mudou e deixou a casa para vender e ninguém nunca mais quis comprar essa casa porque ela ficou em péssimo estado. E é só isso, na verdade, a história. É uma família de coreano mesmo, mas é muito mais legal a parte da lenda, é muito mais legal acreditar que é uma casa mal assombrada. Muito obrigado. Em nome do Teatro Abada, agradecemos demais a sua participação. Obrigado. E então agora sim encerramos essa primeira parte da oficina e passamos então para a segunda parte com Adriana Napoli. Passando para essa parte que eu ia falar hoje, que é sobre a narratividade do corpo, falar um pouco sobre esse lugar tão desconhecido para muitas pessoas, que é o próprio corpo, né? Eu queria, antes de começar a falar um pouco sobre corpo, dizer que é a primeira vez que eu vou fazer uma oficina sobre corpo de forma online. Numa oficina presencial, com certeza eu começaria mandando todo mundo se espreguiçar, ir para o chão, se alongar. E num formato presencial, é claro que a gente, né, interage de uma outra maneira, né? Então eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, que é: como você pensa o seu próprio corpo e como você entra em contato com o seu próprio corpo diariamente? Porque muitas pessoas só entram em contato e só pensam no próprio corpo no dia a dia quando estão doentes, né? Eu tenho um problema de estômago, a minha perna está doendo, eu estou mancando. Aí a pessoa vai pensar no corpo, vai pensar em procurar um médico, né? Mas diariamente,
essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês pensam no próprio corpo de vocês e vocês entram em contato com o próprio corpo de vocês? Como você se percebe? Qual a sua percepção de si e do espaço, né, que você está, como você interage, como você se relaciona com o espaço, né? De existir, nós já temos aqui um corpo e estamos nos relacionando, né? Mas é impressionante como isso é uma coisa muito da nossa sociedade ocidental, né, que ela desconsidera um pouco o corpo. Quando eu fiz, inclusive, lá na Casa Tombada, a pós-graduação, quem me deu aula de corpo para contação de histórias foi a Letícia Lesenfeld, que é uma pesquisadora, né, nessa área de corpo, e ela sempre falava uma coisa que eu acho muito legal. Ela fala, lá na Europa, o pessoal não tem muita umidade, né? Na África, na América do Sul, somos um país tropical, a gente tem umidade, o nosso clima proporciona, né, um corpo mais solto. A Letícia, inclusive, ela vem de uma família alemã, né, e ela às vezes vai viajar lá para a Alemanha, e ela faz, você vê aquelas pessoas tudo encapuzada no frio, andando tudo assim, né, isso traz uma expressão corporal, né, diferente da nossa aqui, que somos um país tropical, um país que usa o corpo para se relacionar, né, de uma forma diferente, né? Então, pensar o corpo como não um adereço, não é, agora a Adriana vai falar como eu uso o corpo na contação de histórias, parece que é um adereço, né? Parece que igual eu usaria um boneco, igual eu usaria um objeto, como você usa o corpo. Não, você é um corpo, né? E a gente está acostumado a se ver como se a gente fosse uma cabecinha flutuante, né? Onde os conhecimentos intelectuais são mais considerados do que os conhecimentos corporais. Pensem, por exemplo, na grade curricular das escolas, né? Quantas aulas tem por semana de educação física ou de artes, né? Que também, né, na BNCC, inclusive, uma das artes é a dança, né? O teatro, são artes ligadas ao corpo, né? Quantas aulas tem por semana? E quantas aulas tem mais ligadas ao conhecimento puramente racional, né? É muito maior, né, essa carga horária. Então, a gente já vê que a nossa sociedade desconsidera um pouco os conhecimentos corporais, o estar em contato. O Celso Sisto, naquele livro que eu trouxe aqui para vocês já várias vezes, né, ele traz uma referência que eu acho muito interessante, que ele fala, o corpo, muitas vezes, ele está no lugar onde no livro a ilustração está, né? No livro, por exemplo, a gente teve aqui um encontro sobre livros, né, onde a gente abordou muitas ilustrações também, né? Num livro a gente tem ali as ilustrações para ajudar nessa compreensão visual, né? Nós somos todos contadores de histórias contemporâneos, como a gente já falou aqui no encontro passado. Não viemos dessa tradição oral, onde o conto é passado de boca em boca, de geração em geração, porque quando o conto é passado de boca em boca, de geração em geração, a gente também passa os gestos. Quando o conto chega através de nós, né, para nós, através da oralidade, a gente também está vendo o gestual daquele contador de histórias. A gente está vendo como ele utiliza o corpo, como ele faz as expressões faciais, como ele utiliza o olhar. E da mesma maneira que a gente adquire o repertório que ele está contando, a gente adquire também esse repertório visual. Muito obrigado a presença de todos vocês e até sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado pelo convite hoje. Valeu, Vitor. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, Vitor.